Olá a todos, é um grande prazer receber aqui o Paulo Caligópolos, meu professor, mentor e grande violinista, um dos maiores violinistas do mundo, na minha opinião, na minha humilde opinião. Um prazer de ter aqui, obrigado. Bertinho, um prazer estar aqui com você. Esse cara é um gênio do violino, é sempre um prazer sim. fazer música com ele. Obrigado. Fiquei muito feliz de ele ter me convidado aqui e espero ajudar aqui, me divertir bastante com ele, porque é sempre um prazer ficar do lado desse cara. Que isso, poxa vida, prazer é meu. Então, Paulo, como é que foi o seu... Bom, o primeiro contato que você teve com o violino, eu sei que tem muita coisa que eu sei de você, mas eu vou falar assim porque o pessoal tem que saber também. O primeiro contato de violino que você teve, você em questão de um ano você já estava tocando Paganini, foi uma coisa muito rápida para você. Mas qual que foi o real primeiro contato que você teve com a música? Real contato com a música, acho que foi alguma coisa quando eu tinha uns 6 anos de idade, assim, tive umas aulas de flauta doce, mas foram uns 2 meses de aula de flauta doce, era aquelas aulas em grupo, assim, era uma coisa que não servia para nada. Quando meus pais vieram assistir um recital, eles olharam aquela barbaridade, eles falaram, não, chega. Algum deles tocam? Meu pai foi cantor aqui no Coral Lírico, nos anos 50. Olha isso. Eu achei um disco dele lá cantando o Guarani com o Armando Belardi regendo. Então, esse de 59, alguma coisa, esse disco gravou o Guarani com a Anísia de Castro Tanque. Então, meu pai era músico, ele sempre teve interesse em oferecer para os filhos assim as oportunidades de estudo. Então, no começo eu queria estudar uns instrumentos, então eu era muito pequeno para estudar piano, né? Então ele comprou um órgãozinho, um Minami, assim, clássico, né? Eu comecei a aprender órgão, eu tive uns 2 meses de aula de órgão, aí eu vi uma professora minha tocando piano, tocando uma partita de Bach. Eu quero tocar piano. Aí então eu convenci ele a me comprar um piano. Comecei a estudar, eu queria estudar violão também. Eu comecei a estudar violão com um professor que tinha ensinado minha irmã, um professor português, Antero Martins. Mas ele falou, é muito pequeno a mão para o violão, tem que começar com uns 10 anos. Então eu comecei assim, piano com uns 9 anos, violão com uns 10 anos. Comecei a estudar com eles, depois eu fui para o Conservatório Dramático Musical, continuei estudando lá. Aí eu queria estudar violino também. Eu gostei, uma vez eu vi alguém tocando violino, eu queria tocar violino também. Eu comprei um violino. E fui lá no professor Fukuda, Olha só, na escola municipal. E eu cheguei para ele e falei, quero tocar violino. Ele, ok, vamos começar as aulas. Eu falei, então, eu acho que vai ser legal para estudar violino, porque eu já toco violão e piano, acho que vai ajudar. Ele falou, não, a música é um caminho único, assim, que você tem que seguir, você só pode tocar um instrumento. E que instrumento você quer tocar mesmo? Eu falei, eu quero tocar o cravo. Ele falou, então vai tocar cravo. Eu saí de lá e guardei o violino e nunca mais peguei o violino. Porque eu não achei certo, assim, fazer uma criança, negar isso para uma criança. Claro. E eu não quis, aí eu guardei o violino e nunca mais toquei. Aí eu fiquei tocando violão, comecei a tocar gaita, comecei a tocar guitarra, tive umas bandas, assim, foi isso. Aí estava na faculdade de física, e aí briguei com uma namorada, assim, falei, fazer uma coisa mais legal da vida, vou aprender um instrumento novo todo ano. Falei, tem aquele violininho, assim, lá em casa guardado, vou dar uma olhada nele. Só que era um violino 3/4, horrível, Giannini, assim, não funcionava para nada. Está pendurado na minha parede até hoje. Aí eu comprei um violino. No jornal, procurei no jornal, achei um cara que vendia violino lá na rua São Bento. Era um luthier. Por acaso esse luthier era o irmão do Cláudio Cruz. Olha só. Aí eu comprei um violino com ele. Foi por ele que você conheceu o Cláudio? Sim. Porque eu não conhecia nada de música. Eu gostava de ouvir meus discos, assim, mas da cultura musical da cidade eu não conhecia, eu não tinha assistido pouquíssimos concertos. Ao mesmo tempo que tudo isso foi acontecendo, o seu lado intelectual foi muito intenso também, né? O aprendizado de idiomas e tudo mais. Sim. Você sempre gostou muito de ler. Sim, isso daqui foi o mais importante. Isso foi muito interessante porque todo esse meu estudo dos 10 aos 20 anos de música, ele foi muito rarefeito. Ele foi uma coisa assim que eu tive algumas aulas
alguns anos de aula lá no Conservatório Dramático Musical e foi só. E depois eu ficava tocando em casa. Guitarra eu nunca tive professor, gaita eu nunca tive professor. Foi só uma coisa... É engraçado que é uma coisa comum acontecer, né? Você fica lá enfiado a cara nos livros e aí de repente, não, eu quero fazer uma banda, quero montar uma banda, tocar guitarra, é uma coisa, Então, esse contraste, parece né? uma necessidade, assim, você começa a ir muito urbano. para um lado, porque eu tentei fazer faculdade de música na Unesp, eu prestei para a Unesp e para a USP, para física. Para a Unesp era música, só que eu não passei em música. Então eu falei, meu negócio não é música, então não vou mexer com música. E fiquei lá, só que depois de um ano lá na física, bateu aquele negócio, eu falei, mas eu gosto de música. Então eu comprei esse violino e comecei a estudar sozinho. Tive 2 meses de aula com uma professora lá no Conservatório Beethoven. Olha só, muita gente passou por lá, né? Pois é. Muita gente. Professora Esmeralda, mas tive 2 meses de aula com ela. E aí eu fiquei brincando, falei, não quero fazer nada com violino. Aí eu voltei depois de um ano lá para dar uma arrumada no meu violino. E o irmão do Cláudio tinha falecido. Então era um outro irmão que estava lá que fazia matemática na USP. Então a gente estudava praticamente na mesma quadra. Sim. Aí ele me viu comprando umas partituras, né? Quando eu comprei o violino, as 3 primeiras partituras que eu comprei foram o Concerto de Mendelssohn, o Concerto de Tchaikovsky e os Caprichos de Paganini. Porque eu queria fazer isso pelo prazer, eu não queria, eu quero começar com um método Suzuki, uma coisa básica, quero aprender. Não, eu queria tocar o que era legal. E você já tocava guitarra um tempão nessa época? Já tocava guitarra há alguns anos. Entendi. Então eu comecei lá a fazer essa coisa, só que depois de um ano eu voltei lá, falei pra ele, ele me viu com mais umas partituras, ele, mas e aí, você tem aula com quem? Eu falei, não tenho aula com ninguém, aliás, eu precisava ter aula com alguém. Aí ele me falou, você conhece meu irmão? Eu já ouvi falar dele, então, Spala da Camerata Maxud Plaza, Spala da USESP, da USM, eu falei, ok, posso ter aula com ele? Ele, vou te dar o contato. E ele passou o contato pro Cláudio. Eu fui, toquei pro Cláudio uma sonata de Isaí que eu tinha preparado, mas tudo... mas saiu inteira a sonata de Isaí lá, então ele falou, ok, eu vou dar 1 mês de aula para você, porque caras assim com seu talento, eles não querem ter aula, eles desistem fácil. Eu falei, opa, vamos lá. E aí, depois de 1 mês, assim, ele falou, não, vou continuar dando aula para você. É uma coisa, só um parêntese, é uma coisa que muita gente passa por isso, né? Porque às vezes muita gente fala comigo assim, poxa, às vezes a pessoa foi fazer aula com um camarada lá, o cara, sei lá, me humilhou, falou que eu não entendia nada, que eu demorava para aprender, e é complicado isso, né? Porque qual conselho que você pode dar para esse tipo de gente que passa por essa situação? Olha, eu passo por isso, passei por isso 1000 vezes e passo até hoje. Por exemplo, na Unesp, quando eu fiz aquela prova, eu recebi 0 na prova. Olha só. Eu cheguei para tocar violão e quando eu peguei e botei meu polegar assim para cima, o professor que estava na banca já falou assim, você toca guitarra, né? Sabe, mas já de um jeito assim, não, você toca guitarra também, não, assim, um jeito destrutivo, você toca já. Guitarra. Eu sim, ele deu 0 na minha prova. Eu não acho que eu merecia um 0, mas ele deixou claro que ele não me queria lá. E então assim, o Cláudio pegou e falou isso, mas eu falei, vamos lá. Então, essa coisa, acreditem em vocês mesmos. Você tem que acreditar. Eu acreditava. Eu falei, não, sem problema, eu até entendo que você tenha esse preconceito, que você tenha essa ideia, mas eu tô aqui para te provar errado. Sabe, por exemplo, eu estava ouvindo naquela época, isso foi em 97, eu comecei a ter aula com o Cláudio em 97, eu tinha 22 anos. Eu ouvi, naquela época passava na rádio o programa Stradivarius, na Rádio Cultura, apresentada pelo Nathan Schwartzman, que é um violinista fabuloso. Sim. E ele fez um programa sobre o Shlomo Mintz, e o Shlomo Mintz foi lá e falou, um violinista que não domina todas as técnicas do violino, que não consegue resolver tudo até os 18 anos, nunca será um grande violinista. Aí um dia o Shlomo Mintz veio tocar com o Zesper, quando eu tocava lá, eu fui no camarim dele e toquei o Capricho número 1 de Paganini para ele, assim. Então, eu gosto de provar que as pessoas estão erradas.
Eu acho divertido isso. Exato, e tem uma mania das pessoas de pensarem que se você não começar cedo, com 6 anos de idade, você não vai conseguir, você não vai ter tempo de aprender. Como ninguém nunca me falou isso, eu fui lá e consegui tocar. Talvez se as pessoas tivessem chegado para mim e falado, olha, Travado se você começar assim, você não vai conseguir. Então nem vou tentar. Exatamente. Vou comprar um violino? Não, você não vai conseguir. Bom, então não vou tentar. Então é uma coisa que acontece, né? E é uma coisa um pouco prática também, você tem que agir um pouco menos com a emoção também, mas com a razão também. Né? Então, essa foi uma vantagem. Por exemplo, você viu, quando eu encontrei o Fukuda, eu agi completamente com emoção. Eu podia ter olhado nos olhos dele e falado, eu quero seguir com o violino e continuado a minha coisa. Mas eu não sou uma pessoa extremamente tolerante para esse tipo de coisa, então eu falei, cara, se for assim, eu não quero ter aula também. E assim, durante muitos anos, eu tive aula com o Cláudio por 7 anos. E eu aprendi muito lá, foi muito bom. E foi isso. Então esse foi o meu desenvolvimento. Eu comecei com o Cláudio e aquilo lá, eu tinha essa vontade, eu já tinha entrado, estava na física, lá no final da física, e falei, cara, eu não aguento mais isso, eu quero me dedicar, eu quero entrar na USESP, porque o salário é bom, eu quero ganhar um salário bom. Então eu tinha aquilo muito claro para mim, que eu queria estudar. Então, o Cláudio chegava e falava, você precisa estudar, fazer um sistema de flash por dia, sempre, não pode pegar um dia sem. Eu fiz isso, durante anos eu fiz isso. O que ele mandava eu estudar, eu estudava. Eu não chegava, professor, essa semana, não sei. Eu sempre fiz o que ele mandou, porque eu realmente queria. Eu ia para casa e eu estudava. E eu tinha uma evolução real. Então, no primeiro ano, eu comecei a fazer técnica e repertório com ele. No primeiro ano, eu comecei com uma sonata de Corelli, fui para uma sonata de Handel, fui para um concerto de Bach, fui para o concerto de Rode, fui para o concerto de Mozart e terminei o ano com um concerto de Bruch. E tive concerto de Viotti também. Isso foi no meu primeiro ano. E mais as coisas de técnica. Então, o fato de ter a perspectiva de entrar na orquestra foi uma coisa que te animou muito? Ou você simplesmente fazia porque você gostava e você sempre gostou muito de desafio e gostava muito da música, tinha muita intimidade com a música? Olha, ou você não pensava 97 foi o ano que surgiu mesmo a USESP renascida. Então aí tinha um salário gigantesco e eu via uma possibilidade, porque meu pai, quando ele veio dos anos 50 para o Brasil, ele cantou um período aqui no teatro e cantava na Rádio Gazeta, ele tinha várias coisas que ele fazia. E ele não conseguia um salário. Então, você veio de família modesta também, então? Né? Sim, meu pai chegou da Grécia com $100 no bolso. Olha só. Minha mãe de imigrantes lituanos também, fugindo da guerra, não tinha nada. Então, ele chegou, ele começou a cantar, aí ele cantou, não recebeu nada, aí ele chegou um momento assim, eles falaram, agora vai ser carnaval ninguém quer ouvir música erudita, então volta depois do carnaval. Ele falou, eu quero casar, ter filhos, não tem condições. Então meu pai sempre falou, olha, a música não dá dinheiro, a música, esquece música, faça música pelo seu prazer, arranja um trabalho, faça música. Por quê? Porque realmente era complicado. Sabe? Nos anos 80, viver de música era um negócio muito difícil, as orquestras aqui pagavam muito mal, então surgiu essa oportunidade de ouro aqui, foi isso, eu sempre tive essa necessidade de fazer música. Então, juntou com essa possibilidade, porque eu estava no meio da faculdade, o que eu vou fazer? Eu vou chegar para os meus pais e vou falar, vou largar a faculdade e vou viver de música. Qual o salário? Não tem salário, mas é super lindo, é uma coisa super mágica, música é incrível. Não é assim que funciona. Eu precisava ter um emprego. Então, eu ganhava R$120 por mês de bolsa da CNPq para fazer física. E de repente, naquele primeiro ano, eu já entrei na orquestra de Santo André e comecei a ganhar R$400, que era a bolsa naquela época, que era uma fortuna para mim. Então eu falei, olha que legal, eu posso fazer a coisa que eu gosto e ser recompensado por isso, ter um retorno, porque fazer por fazer também é complicado, você precisa comer. Mas muita gente pensa, a parte dessa questão financeira, muita gente pensa que vai se realizar numa orquestra, que profissionalmente
que intelectualmente ou espiritualmente, ou seja lá o que for, a pessoa vai encontrar ali as respostas dela tocando numa orquestra. O que você acha disso? Eu acho isso complicado. De vez em quando você idealiza uma coisa, né? Você está idealizando a ideia de uma orquestra, o que você vai tocar, o repertório que você vai tocar, com quem que você vai tocar, qual o regente que vai trabalhar com você, quem são os seus colegas. Então, pode ser uma idealização e dependendo da orquestra que você entrar, você pode se dar bem ou você pode se dar muito mal. A tendência é... A tendência é complicada, né? É difícil, porque hoje em dia também as orquestras estão sofrendo, então tem que ver qual instrumento que você toca, tem que ver a concorrência. Sabe, não é uma coisa assim que você fala, você é um bancário. Cara, você arranja um emprego na hora, porque tá cheio de banco. E não é só uma questão de concorrência, né? É uma questão, muitas das vezes, infelizmente, a gente bate de frente com uma realidade que se você não conhece pessoa A ou B, você às vezes não consegue aquela coisa. E tem a questão do currículo também, né? Sim. Muita gente está tocando bem hoje em dia e não tem, às vezes, não é nem, simplesmente nem aprovada para fazer uma prova. Isso acontece bastante. Porque a pessoa já fala, não, esse daí eu não quero aqui na orquestra, esse eu não gosto, tem uma antipatia. E aí, o mundo da música é desse tamanhinho, todo mundo se conhece, então... Essa foi uma razão assim que te motivou muito para poder sair do Brasil, para pensar em sair do Brasil e quando que ou você num dado momento você teve uma crise artística, vamos dizer assim, todo grande gênio tem esse momento de crise existencial, crise artística, ou foi nesse momento que você decidiu, não, eu quero ter outra visão das coisas, quero sair daqui? Eu tô sempre buscando, sabe? Eu estou sempre estudando, eu estou sempre testando novas coisas, eu não consigo parar, não consigo falar assim, eu achei a técnica, eu estou descobrindo técnica todo dia, sabe? O Paulo Casals, quando ele tinha 90 e poucos anos, ele falou que ele estudava, ele é talvez o maior violoncelista que já existiu. Perguntaram para ele lá com 90 anos, ele falou, mas senhora, por que você ainda estuda todo dia? Ele falou, porque eu ainda acho que eu estou fazendo progresso. Então, eu acho que essa é uma coisa, eu acho que você sempre tem que buscar. E eu olhei e falei, nossa, estudar em Viena, sabe, realmente pegar esse pessoal que está lá em Viena, conhecer esses ares. Eu estava com 40 anos quando eu fui para Viena. Eu comecei com 20, o que eu vou fazer? Eu comecei com 20. Eu achei que você tinha minha idade, que você está com 40 e pouco? Com 44 anos. É mesmo? Estou com 44. Não, então, é muito tempo. 97 foram 22 anos que eu comecei a estudar. Estou com 44. E em 99 eu comecei já a fazer cachê na USESP. Em 2002 eu entrei na USESP. Então, você vê, eu não fiz faculdade, aí eu já tinha aquele emprego, eu já estava bem. Eu falei, não, cheguei aqui, já estou no meu negócio aqui, vou me aposentar aqui. Aí eu tive umas desavenças lá e eu saí da USESP em 2008 e fui fazer coisas lá fora, fui estudar, toquei para Te desapontou de alguma forma assim as más experiências que você teve, assim, você ficou desapontado de uma forma indireta com a música, por exemplo, quando você chegou nesse nível, assim? Com a música eu já fiquei decepcionado muitas vezes, porque é aquilo lá, quando você está estudando em casa, você tem aquela ideia, você fala, nossa, eu vou querer fazer a música, e aí quando você vai trabalhar na orquestra, de repente você é forçado a tocar uma música que você não gosta, de um jeito pior ainda, de um jeito que você não concorda, com gente que você não gosta, você tem problemas com colegas, e de repente você está lá e você fala, cara, não era essa a ideia, não era isso que eu queria. Então foi uma série de coisas que me levou, teve um assunto específico que aconteceu, mas teve uma série de coisas que me levou a um ponto que eu cheguei e falei, mês que vem eu tô fora, e entreguei a carta de demissão, falei, tchau. E fui tocar, e quando eu estava na USESP, sempre que vinha um violinista também de fora, eu sempre pedia para tocar para ele. Então eu toquei para todos os violinistas que vieram lá naquela época. Sim, sim. Aí eu fui, toquei para mais uns espalas e entrei em 2009 aqui no Municipal. Já estou há 10 anos no Municipal. Nessa época, qual o artista assim, que te fascinava, que foi uma grande inspiração para você? Olha, desde que eu era moleque, eu sempre fui fascinado pelo Heifetz. Uma vez, quando eu tinha uns 9 anos, assim, meu pai alugou um VHS
que era um vídeo do Rubinstein tocando piano, e na segunda parte tinha eles tocando trio, com o Heifetz e o Piatigorsky. Mas o que me marcou é que na chamada antes do vídeo tinha trechos de outros vídeos da Culture que fazia esses vídeos. E apareceu um trecho do Heifetz tocando o Scherzo Tarantella do Wieniawski. Eu não conhecia Wieniawski, eu não conhecia o Scherzo Tarantella, eu não conhecia Heifetz. Mas eu olhei aquilo e eu falei, mas quem que é esse cara? Meu pai falou, isso aqui é um Heifetz. Só que isso daqui, né, estamos falando de 1984, você não achava disco, LP do Heifetz. Eu tinha 10 anos, eu não tinha dinheiro para ir comprar, eu não sabia onde tinha uma loja de CD. Hoje em dia, você digita Heifetz e você assiste todos os vídeos dele no YouTube de graça. Naquela época eu não tinha, então eu voltei a ouvir Heifetz em 1994, quando saiu um box comemorativo com os 64 CDs da carreira dele. Eu comprei esse box, então de repente eu estava com toda a coleção de Heifetz, desde gravações desde quando ele tinha 17 anos até 72 anos. Tem alguma diferença assim de você pegar e escutar no LP o som do Heifetz e no CD? Tem alguma diferença? Olha, eu vou dizer que eu não acho que o LP ele tenha uma diferença assim. Ele tem uma coisa sensorial. Sabe, a gente tem uma coisa sensorial. Quando você pega o violino, ele está um pouco mais áspero, um pouco assim, ou você pega, olha a cor dele, ele te dá uma coisa. Então, de vez em quando você pega um LP, ele é mais velho, ele é mais pesado, e você tem aquela coisa. Uma magia, né? Ele tem essa magia. Mas aquilo lá, o LP ele precisa ter qualidade, ele precisa estar limpo, ele precisa dar cuidado, você precisa ter um toca-discos incrível, que tem uma agulha fantástica, você precisa ter um amplificador decente, você precisa ter caixas acústicas fantásticas. Então, se você tem um CD com um equipamento fantástico, ou um LP com um equipamento ruim, 1000 vezes o CD. Mas você acha que essa facilidade que a gente teve do CD e depois com a internet, essa evolução, você acha que e a dificuldade que se tinha de se escutar gravação, até de conseguir gravação nessa época, né? Inclusive até para estudar fora, se você quisesse ter um estudo de violino sério, você tinha que estudar fora. Se eu quisesse estudar com um cara que nem você, eu tinha que ir, sei lá, para Nova York, não sei, para onde eu tinha que ir. Você acha que de alguma forma, claro que isso é uma coisa muito boa, mas você acha que de alguma forma isso não só acomodou as pessoas, mas interferiu no tipo de som, no tipo de música que se faz hoje em dia? Eu acho que a gravação em si, ela meio que acabou com a música. Sabe, eu acho que o processo da gravação, onde você pode ouvir uma repetição, ela acabou com a verdadeira função da música. Então, o próprio Dunis, é um grego onde eu baseio a maior parte do meu estudo, ele falou que realmente nos anos 20 e 30 deu para se perceber uma grande queda de qualidade, de personalidade. O que aconteceu? As pessoas começaram a gravar e elas começaram a ver que quando elas erravam, esse erro estava para a eternidade. E as pessoas sempre iam saber. Então você fala, olha, o que essa nota desafinou. E isso daqui acabou com a música. Porque começou a se tornar uma coisa, não. Olha, se você bota uma personalidade, as pessoas vão ouvir isso depois, muitas vezes isso cansa. Então procura tocar tudo a tempo, procura tocar exatamente o que está escrito, procura tocar com um som assim, claro, tudo. Procura não desafinar. Não desafinar nunca, sabe? Então é por isso que nasceu o autotune, para realmente afinar todas as notas que estão fora. Então hoje em dia, as pessoas dão valor para uma coisa, olha, isso é incrivelmente limpo, isso tá, você liga o metrônomo, você escuta o metrônomo batendo junto, assim, não tem uma nota fora. Você olha a dinâmica, mas não tem nenhuma essência. Então, antes as pessoas tinham essa essência porque elas tocavam num recital, elas queriam emocionar as pessoas que estavam lá. Ninguém ia lembrar de um erro ou falar de alguma coisa, as pessoas estavam lá para se emocionar, que essa é a função da música. Agora, hoje em dia, isso se perdeu e as novas gerações, elas não estão nem mais tendo essa opção da escolha, já é dado como a música sendo isso, uma música sendo uma coisa quadrada e estéril. E a concepção já pronta do que é bom e ruim, né? Sim. Você não tem a liberdade de escolher. Seguindo essa linha de raciocínio, como que você acha que deveria ser
se você fosse assistir por exemplo, um Dante da vida tocar, ou um Gavinier tocando, ou Joachim, como que você acha, qual a diferença brutal que a primeiro plano você viria desses grandes violinistas? Eu acho que hoje em dia seria um pouco difícil para a gente assistir, a gente teria que se acostumar um pouco, porque eles iam ter qualidades de som completamente diferentes. Aí no começo você falou, nossa, mas ele desafinou aqui, mas ele fez um rubato esquisito aqui. A gente precisaria interiorizar isso daqui, sabe? Eu não acho que seria fácil ouvir, mas aquilo lá, de vez em quando você vê alguns vídeos que aparecem assim, de algum músico tocando numa rua, assim, um instrumento esquisito que ele construiu, ou alguma coisa com uma técnica estranha, um cara tocando um violino assim, e sai uma coisa super legal, você fala, olha que mágica. E eu acho que essa é a mágica da música, eu acho que essa é a mágica que você ouviria num Paganini, sabe? Quando ele começou a pegar, começou a afinar o violino meio tom acima para ficar mais assim, começou a usar técnicas diferentes e fazer som, você falava, nossa, que mágica. Hoje em dia o pessoal vai assim, eu quero ouvir esse Beethoven, aí toca a primeira nota e fala, mas sabe a gravação que eu tenho do Oistra, que sim, ele faz diferente, é bonito, você já fala, cara, você não está aqui para se emocionar, você está aqui para comparar. Uma coisa virou um concurso de Miss Universo, assim, que também, você sabe, não é uma beleza real, não é uma beleza natural que você está comparando. Vira uma competição, né? É uma competição esquisita, sabe? É uma competição que não tem ganhador. Porque sempre vai ter um jeito de fazer um som um pouco mais intenso, um pouco mais afinado, um pouco mais rítmico, assim. E pra quê? Sabe? Teve um professor russo que uma vez falou que ele podia ensinar violino até para um macaco, que ele sabia tão bem a técnica. Ele falou, eu consigo ensinar um macaco a tocar violino. Ele falou, mas qual seria o propósito disso? Sabe? Então, a partir do momento que você perde o propósito da emoção, de emocionar, você fala assim, eu consegui ensinar. É aquilo lá, você vê uma foca equilibrando uma bola no nariz, é um negócio que você fala, nossa, olha, está equilibrando uma bola no nariz. E é isso, acabou. Agora, quando você está ouvindo uma coisa que realmente toca dentro de você, uma obra musical onde alguém está tentando passar uma ideia real para você, isso não tem preço, isso é muito difícil a gente conseguir hoje em dia. E muita gente se perdeu nesse caminho até nos dias passados, porque você como... você não só fala russo, como você é conhecedor da cultura russa e tudo, mas você é casado com uma russa. E então, mas eu sempre escutava a história dos russos, assim, que o Auer, ele... Porque assim, era o sonho de todo mundo, né? Ainda mais com aquela crise política que eles tinham. Então a esperança deles era tocar violino, era uma forma deles terem uma chance de ganhar a vida, né? Então era uma questão de sobrevivência. Sim. Né? Então, e o Auer tinha aquela política, assim, eu ouvi dizer, pelo menos, você podia desafinar ou errar alguma coisa, assim, na primeira aula, na segunda aula, você já era dado uma advertência para você, na terceira você era cortado. E muitas das vezes, eu costumo sempre fazer bem notória essa diferença da pessoa talentosa e da pessoa que tem um dom especial. Porque a pessoa talentosa, muitas das vezes, ela pode pegar... A gente já viu várias pessoas talentosas passar no decorrer da nossa vida. E às vezes a pessoa pega, assim, tira as coisas com uma facilidade. E às vezes a pessoa que tem um dom especial, às vezes aquela pessoa tem dificuldades, aquela pessoa tem problemas, aquela pessoa simplesmente não consegue entender facilmente. Mas também quando entende, também quando conquista as coisas, fica muito mais especial e duradouro, né? Sim. Então, de certa forma, a gente perdeu muitos artistas no decorrer desse tipo de muitos, eu acho que tem muita gente aí que deve tocar maravilhosamente bem, mas que não tem uma chance de ter uma gravação lançada. Eu sei tantos violinistas bons que tem uma gravaçãozinha assim lançada, tem um negócio que fala, nossa, olha que coisa mágica. E tem tantos outros que tem 50 discos gravados, não dá para ouvir. Exatamente. É uma coisa estranha isso que acontece. Mas... E é um desafio sempre, né? Eu costumo falar sempre que tem gente que gravou de tudo já gravou todos os concertos, e Bach, e Paganini já teve essa
parte bem satisfeita, assim, né, consigo mesmo. E no final das contas chegou, fez tudo com um vibrato feio, por exemplo, ou fez tudo com um som feio. Um tipo de som feio. Era um desafio muito... É uma coisa, é aquilo lá, quando você sabe ensinar, quando você sabe bem toda a técnica, você vai pegar, por exemplo, na China, você vai pegar milhares de crianças, você vai ensinar, eventualmente vai ter umas 10 lá que vão ser gênios, assim, eles estão pegando essa técnica desde os 2, 3 anos. Então eles chegam aos 6 tocando o concerto de Paganini perfeitamente. Eu vi um vídeo esse ano, numa competição no Menuhin, alguma coisa assim, um moleque de 6 anos, uma menina de 6 anos tocando Paganini e tudo. Você olha assim e fala, ok. O que quer dizer que não necessariamente essa pessoa vai se tornar um grande artista, né? Uma coisa não quer dizer a outra, né? De forma alguma. Difícil as pessoas entenderem isso, né? Pois é, isso é muito complicado, porque ela pode se tornar um grande nome, pode se tornar um gênio, ou não, pode desistir de tocar um instrumento também. Não sei quais as razões dela, sabe? Ela está tocando por quê? Porque ela precisa tocar, porque ela quer contar alguma história para o mundo, ou porque mandaram ela fazer, eu faço isso. Ela é muito obediente e eles mandaram ela tocar afinado, ela toca afinado. Exatamente. E com quantos anos que você começou com o violino mesmo? Foi estudar violino com 22. Eu comprei um violino e fiquei brincando lá com 20 anos. Tá, então vocês estão vendo, né, gente? O maior violinista desse país, provavelmente da América Latina, começou com 22 anos. Por favor, sem essa besteira de falar que tem que começar cedo, que está muito tarde para se fazer uma coisa boa. Não, a arte vai muito além disso, né? Tem que fazer uma coisa séria, sabe? Não é brincadeira. Quando eu falo, eu comecei com 22 anos, não é uma coisa, qualquer um toca com 22 anos, você tem que se dedicar. Assim, tem gente que começa a estudar com 5 e não vai conseguir por várias razões. Ou porque não consegue, ou porque não tem o interesse, sabe? Não consegue nunca ter aquele foco. Eu gostaria de fazer um monte de coisa que eu não consigo fazer. Sabe, meu corpo não é feito para aquele tipo de coisa. Eu adoraria surfar, mas eu não consigo surfar. Eu sou alto, meu corpo não se equilibra bem numa prancha. Eu sou muito burro para conseguir aprender a surfar. Pode ser qualquer coisa disso. Mas eu sei que eu adoraria. Mas eu já tentei, é difícil para mim, eu me canso, assim, não consigo, não rolou. Ou eu não consegui achar um professor também que falasse, não, cara, é assim, você tem que botar o pé mais aqui, abrir mais isso, se abaixar mais... Não achei, tentei fazer meio sozinho, então eu sempre tento fazer tudo sozinho. Mas essa que é a coisa, se você vai querer, não adianta falar assim, legal, aquele cara conseguiu, eu vou conseguir. Não, vai fundo, procura um bom professor, procura uma boa instrução e se dedica. Eu fiquei fazendo horas diárias durante anos, assim, para conseguir isso daqui e continuo fazendo. Espero ainda estar fazendo progressos. Mas tem uma época crítica, né? Que você tem que parar e realmente se trancar, estudar algumas horas. Mas depois aquilo não vai se perder também. Né? Hoje em dia você pega o violino, você resolve as coisas que você tem que resolver e o que você conquistou não vai se perder simplesmente porque você saiu de férias e parou de tocar violino, né? Então isso que é uma coisa importante. Bom, Paulo, eu só tenho a agradecer a Deus por ter colocado você no meu caminho. É um prazer, né? Aqui, eu me diverti, a gente já gravou um negócio hoje. Assim, e esse foi um prazer, vai ser o primeiro vídeo de muitos. Vamos ter nosso próximo projeto ambicioso vai ser o Isaí Ametier, assim que fala.